Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 14 de janeiro e no resumido número 297, Inteligência Artificial na Medicina Diagnóstica, IA generativa na saúde e os desafios de democratização da tecnologia médica, numa conversa com Fernanda Vanderlei. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com a cientista de dados Fernanda Vanderlei. Oi, Fernanda, tudo bom? Tudo certinho, Bruno, e com você? Tudo certo, muito obrigado aí por ter aceitado participar aqui do Resumido Entrevista. Eu vou fazer uma breve apresentação, como de costume eu vou ler, porque não dá para memorizar a biografia de todo mundo. Fernanda Vanderlei é cientista de dados e cofundadora da Mulheres em IA, uma iniciativa que promove a diversidade no campo da inteligência artificial. Como Google Developer Expert em aprendizado de máquina e IA, ela tem se destacado pelo trabalho na aplicação de tecnologias avançadas na área de saúde. Ela combina o conhecimento técnico com uma visão humanizada da tecnologia na medicina. Tá certinho, Fernanda? Tudo certinho. Beleza. Para começar, então, como que os algoritmos da IA estão transformando a detecção de patologias em exames de imagem? Qual foi sua experiência nessa área na Neuralmed, a empresa que você trabalhou, né? Isso. O uso de inteligência artificial em imagem de raio-x ou de tomografia ou alguma outra modalidade, né? Ele é muito interessante porque ele possibilita que partes que o médico às vezes não conseguisse detectar, principalmente o médico iniciante, ele consiga ter uma ideia de onde está, porque a gente, além de aplicar o algoritmo, mostra também qual é a região da imagem que está afetada, né? Então, não é só dizer... A IA, ela não diagnostica, né? Ela faz um apontamento para o médico, dizendo ali onde pode ser que esteja aquela patologia. E pensando em Brasil, que a gente tem cerca de 16 mil médicos radiologistas, que são os especialistas em ler exames de imagem médica, a gente tem uma necessidade maior de auxiliar clínicos gerais ou médicos que não estejam tão acostumados a ler esse tipo de exame. E hoje em dia, de acordo com os dados que eu pesquisei, só 4% das unidades médicas têm IA de uma forma institucionalizada, né? Quais são as principais barreiras para uma adoção mais ampla, se tem tantas vantagens assim como você falou? Acho que a principal barreira inicial, né, agora que a IA vem sendo muito falada, né, quando a gente tem aí o boom da IA generativa, de ChatGPT, Gemini, é que a gente começa a ter mais intimidade com as pessoas que não eram de computação com inteligência artificial. Então, tem uma resistência muito grande, no caso aqui, né, dos médicos, mas de outros domínios também, porque tem um medo de que a inteligência artificial vá substituir você no seu emprego, mas também tem uma desconfiança da capacidade dela, né? Por isso que é muito importante a gente usar uma técnica que a gente chama de explicabilidade dentro da área, que é justamente para tirar essa ideia de que a IA é uma caixa preta e que o que passa ali dentro é mágica, né? É importante a gente conseguir explicar de onde saiu aquele resultado, especialmente quando a gente está falando de um domínio tão sensível. E você acha então que essa resistência tem mais a ver com uma questão cultural de entendimento até do que uma implementação técnica? Ainda tem uma resistência dos médicos para usar isso como ferramenta? Tem uma resistência médica muito grande, mas eu acho que o segundo motivo é que, embora o volume de dados gerados seja muito grande, eu há pouco tempo pesquisei e parece que por ano no mundo são gerados 50 petabytes de informação médica. Sim, eu fiquei chocada também. Apesar desse volume gigantesco, né, nem sempre esse volume ele está bem organizado, que é um desafio para a gente aplicar inteligência artificial. E mais do que bem organizado, às vezes esse dado ele não está anotado, né? A gente precisa
a anotação, né? Eu não sei quão familiarizadas as pessoas estão. Não, pode explicar, por favor, é sempre bom. A anotação é essa coisa de você pega a imagem, e aí, no caso da imagem médica, o médico vai emitir um laudo. Então, um médico especialista vai dizer: olha, nessa imagem você encontra essa patologia. E isso é muito custoso, é muito caro de anotar esses dados. Então, isso também dificulta um pouco a ampla adoção. Mas vem aumentando cada vez mais o número de empresas que adotam. Se vocês repararem, quando vocês vão fazer exame em alguns laboratórios, eles já te dão um termo de consentimento de acordo com a LGPD, né, pedindo que você ceda os seus exames e o resultado dos exames, porque aqueles exames vão ser laudados, afinal, foi algum outro médico que requisitou, você vai no laboratório, faz o exame, e aí um médico vai emitir laudo. Então, essa dificuldade da anotação, ela já é resolvida, né? Já é menos um entrave. É uma questão de tagueamento, né? Assim, a gente tem um universo de informação, como você disse, petabytes de informação retroativamente, ou seja, taguear e anotar isso tudo que está para trás. Acho muito difícil, acho que uma comparação, queria saber se você acha que faz sentido. Eu acho que para o público médio, para a gente, no dia a dia, que não vive medicina, não vive IA, eu acho que um paralelo pode ser com as fotos digitais, né? A maior parte das pessoas está com as fotos todas num HD, depois não tem uma pasta com o nome da viagem, a data, quem está em cada viagem. Você quer depois achar a foto, tá tudo lá, tá tudo digitalizado. Beleza, hoje em dia tem reconhecimento facial, ajuda um pouco, mas mesmo assim, se for foto de família, tá todo mundo em todas as fotos, né? Então você não consegue encontrar aquilo se não estiver bem organizado. É mais ou menos isso? É exatamente isso. E aí, com imagem, com foto de família, a gente ainda tem a questão de que, tipo, às vezes estão na HD, às vezes nem isso. Às vezes é aquele álbum antigo de fotografias que você ainda não escaneou. Analógico, né? Então, assim, é todo um processo, foi isso que você falou, de organização dos dados, de descobrir qual dado serve, qual dado não serve, porque ainda tem esse detalhe importante aí quando a gente está falando de imagem médica. Às vezes a imagem foi feita, mas ela não tem boa qualidade para servir para IA. Então, por exemplo, você vai fazer um raio-x e você tinha alguma coisa metálica, às vezes pode dar um artefato, que é tipo um raiozinho assim, em fotografia. Isso, o paralelo em fotografia seria quando você tira uma foto contra o sol, que dá aquele flare, que são tipo umas manchinhas na foto, ou estoura a foto. Então, tem isso também em imagem médica que dificulta um pouco, porque às vezes você sabe que aquele exame tem, por exemplo, uma pneumonia, mas a pneumonia não está muito bem visível ali, porque a qualidade da imagem não está tão boa. E se essa imagem vai para a base de dados, ela atrapalha o entendimento daquele modelo de linguagem do que é o que, né? Então ainda tem que filtrar o que está com a qualidade boa o suficiente para o equipamento poder entender. Exatamente. E ainda tem bases de dados públicas, né, que às vezes foram anotadas, mas não foram anotadas com muita qualidade. Hoje em dia tem acontecido menos, mas há 6 anos atrás, a gente tinha casos de exames de raio-x que tinham sido anotados. Aí se acreditava que não, tá muito bem anotado, podemos usar para o treinamento. Aí não estava bem anotado. E aí o problema é que o modelo ele vai aprender aquilo que você falou para ele. Então, vai aprender errado. Exatamente. Ele vai achar alguma coisa ali na imagem, é que nem criança. Você conversa com a criança. Aí você fala para ela, olha, você não pode falar palavrão. Mas o pai, o tio, alguém na família fala um monte de palavrão. A criança vai aprender aquilo, mesmo você dizendo que não deveria estar usando aquilo. Então, você vai ter esse tipo de problema, porque a criança vai falar, bom, mas se o adulto, que é quem é a minha referência, está falando, é porque eu posso falar também. Assim como um modelo que, se ele está vendo aquela imagem e a gente está dizendo na anotação, olha, tem pneumonia, o modelo vai dizer, tá bom. Ele de alguma forma ali vai detectar alguma coisa na imagem que vai dizer, olha, pneumonia, e não vai ser a coisa certa. Você tocou num ponto na sua resposta anterior, que agora evoluiu para isso que você falou, que é o seguinte, que alguns médicos não sentem ainda confiança nas ferramentas, né? Então tem uma resistência de não entender e também o medo da substituição do trabalho. Mas pelo que você está dizendo,
E eu queria saber a sua opinião, assim, parece que a gente está longe dessa substituição do trabalho, porque, assim, é tanto dado que ainda não está treinado, não está tagueado e pronto para ser treinado. E esse outro detalhe que você traz, que eu acho muito importante, é que o material com problema de tagueamento ou problema de imagem, ele não serve para base de dados. Então, em alguma medida, ainda precisa do humano para poder ver esses que não são o caso padrão, né? Me parece que funciona bem, está tudo bem, mas quando é uma coisa fora da curva, ainda precisa do humano estar ali para analisar, é isso? Sim, não, e inclusive, disclaimer aqui, spoiler, o humano não vai ser substituído. Oba! Sempre vai ter essa necessidade de que algum especialista naquela área olhe aquela imagem. Por quê? Porque tem casos em que nem um médico sozinho consegue diagnosticar. A gente precisa de um comitê de médicos para saber o que tem naquela imagem, que dirá uma inteligência artificial sozinha. Então, a ideia da IA é ela auxiliar o médico, é ela, olha, apontar, tipo, olha, poxa, presta atenção nessa região aqui da imagem, porque detectei alguma coisa diferente aqui, para, tipo, dar um direcionamento e ajudar a trazer eficiência, né, pro trabalho do médico. É mais um equipamento, né? O microscópio, sei lá, não substitui o pesquisador, a própria máquina de raio-x não substitui o médico. Mas esses dados, você falou dessas autorizações de darem nos laboratórios, eu não dou nunca, eu não deixo nada meu para treinamento, se possível. Mas a gente viu recentemente o Elon Musk, o dono do Twitter, né, o fundador da Tesla e tudo mais, pedindo e incentivando os usuários a subirem seus dados médicos no Grok, que é a IA do Twitter, e todo mundo ficou assim, tanto a comunidade de tecnologia, IA, quanto a comunidade médica ficou apavorada, falou, por favor, não façam isso, não subam seus dados nessa base de dados pública. Por que isso? Por que essa preocupação toda? Um dos motivos é que depois que você colocou o seu dado na internet, ele está na internet. E você está dando de bom grado. Então, você, até de acordo com a LGPD, e eu esqueci agora como é que é o nome da LGPD europeia, mas de acordo com essas legislações, você pode dizer, não quero mais fornecer. Mas depois que ele entrou no treinamento, por mais que aquela informação ela seja apagada, aí ela já aprendeu com o seu dado. E aí esse dado ele pode ser usado, por exemplo, para a seguradora de saúde nos Estados Unidos, por exemplo, negar um reembolso para você, negar que você possa ter acesso ao plano de saúde. Com base no exame, mas para isso acontecer, no caso, o Twitter, o X, teria que fornecer esses dados, vender essa base de dados para uma seguradora sem estar anonimizado, né? Realmente vinculando os nomes. E nada impede que eles façam isso. É esse o perigo. Não precisa nem essa venda dos dados e não precisa nem vender os dados. Vamos supor que eles fizessem um modelo que conseguisse saber como é que está a saúde da pessoa. Aí você vai fazer o seu exame admissional, por exemplo. Uhum. E aí você fornece seus dados. Não é que eles, através do dado que você forneceu antes para o X, ele vai conseguir detectar, mas ele já tem um modelo que detecta aquilo. Uhum. E aí, quando você vai e fornece o seu exame de bom grado, você vai no laboratório e você assinou lá que você pode fornecer e você aceita fornecer, isso pode ser usado para, olha, a Fernanda tem aqui um problema XYZ, não contrata ela, ou ela tem alguma condição que nem existe ainda, mas pode ser que venha a desenvolver, existir, né? E ela vai custar caro para o seu plano de saúde. Mas como que eles têm acesso a essa informação personalizada? Como é que chega nesse ponto da entrevista de emprego? A pessoa, ela tem isso. De que maneira chega esse dado tão preciso relacionado a uma pessoa? A personalizada seria meio um jeito meio ilegal, né? Digamos assim, porque a criação do modelo pode ser anonimizada e tal, isso aí, ok, geralmente é anonimizado, né? Mas nessa segunda etapa, ela pode não ser, por exemplo, falha de segurança. Pode até não ser uma venda, pode ser falha de segurança. Tá. De vez em quando a gente vê vazamento no Brasil, vazamento de CPF,
A 23andMe teve um problema uns anos atrás. Olha, esse aí eu avisei no programa até dizer chega. Quando o 23andMe estava bombando, eu falei muito no programa. Eu falei, eu não vou mandar meu DNA para empresa privada de jeito nenhum. Não tem curiosidade na minha vida sobre a minha ascendência que vai fazer eu fazer uma coisa dessa. E deu nisso, né? Vazaram os dados todos de todo mundo. Pois é, e aí imagina, vazou o seu dado com seu nome, seu número de seguridade social nos Estados Unidos. Quem comprou isso? Quem pegou isso que vazou? A gente não sabe. Então, é importante, né? Hoje em dia, a gente já está muito exposto. A gente já fornece dado para todo mundo o tempo inteiro. É irreversível isso, né? Mas esse tipo de dado muito sensível, tipo, dado médico, não tem por que você fornecer para o Twitter. Quer dizer, para o X agora, né? Não tem motivo. E o 23andMe ainda tem um outro aspecto. A empresa está mal das pernas e vai ser vendida, muito provavelmente, e ninguém sabe para quem. Pode ser que uma seguradora compre e compre a base de dados. Né? Não vai ser nem ilegal o uso, porque ela vai ser dona da base de dados mesmo. Isso é insano. Mas quando a gente fala na aceleração dos processos, como pode ajudar, tem muito uma conversa de a IA vai ajudar a democratizar a medicina, mais gente vai ter acesso à terapia, a tratamentos avançados e tal. Beleza, tem esse aspecto, acho que ele é claro, dado como uma coisa positiva, mas tem um outro aspecto que é como faz para a gente não ir parar numa sociedade onde quem tem dinheiro vai ter um atendimento humanizado e quem não tem vai ter um atendimento automatizado que vai ser de uma qualidade inferior, né? Como é que isso não vira vai ser menos pior, mas no fim das contas não equilibra como dizem que vai equilibrar. Como é que você vê isso? O equilíbrio, infelizmente, na sociedade capitalista que a gente vive, o equilíbrio ele é um pouco de uma utopia. Eu gostaria que houvesse, mas ele é um pouco utópico, a gente sabe, né? As empresas, elas querem ter uma reserva de mercado, é interessante, entre muitas aspas, para a economia, esse tipo de coisa. Mas eu acredito, né, uma coisa bem pessoal, né, que quando, vamos supor que um hospital do SUS tenha uma ferramenta de IA que faça triagem de paciente. Então, quem está mais grave, ou que tem alguma coisa grave, mas que não tem sintomas, seja atendido primeiro. Em teoria, quando você atende essa pessoa mais grave primeiro, você está melhorando a qualidade de vida dela, porque ela vai ter o problema dela detectado mais rápido, você vai conseguir ter um prognóstico melhor se você detectar mais cedo, por exemplo, pensando em câncer de mama aqui, por exemplo, né? Quando a gente tem a detecção mais cedo, a gente consegue um prognóstico melhor. Então, isso, no longo prazo, isso faria com que todas as pessoas fossem tratadas melhor. Mas aí tem o outro lado. Será que as pessoas seriam tratadas melhor? Ou será que eles só fariam... não, então a gente vai atender mais gente. Ou a gente vai trabalhar menos, a gente vai querer trabalhar menos porque o nosso trabalho está mais rápido. Mas, em teoria, a ideia seria que, dado que o médico tem mais tempo para estar com o paciente, né? Porque o mais importante da medicina é essa coisa humanizada, o médico ele ter tempo para te ouvir. Sim. Que é uma coisa que quando você vai num médico que você pagou, frequentemente você é ouvido com muito mais atenção do que se você vai em outro lugar, né? Sim. A teoria seria que, tendo mais tempo, o médico tivesse mais atenção ao paciente. A ideia da IA é essa. O negócio como você já falou, a IA é uma ferramenta. Então, a gente pode tanto usar essa ferramenta para, poxa, eu vou ser mais eficiente no meu trabalho e com isso eu vou dedicar mais tempo, quanto para, eu sou mais eficiente no meu trabalho e vou sair mais cedo. Eu tenho uma leve desconfiança de para que lado é mais fácil isso ir. Eu também. A gente viu o governo brasileiro agora anunciou investimentos de 23 bilhões de reais em IA, incluindo o setor de saúde. E como é que você acha que um investimento desse tamanho pode impactar o desenvolvimento de solução médica no Brasil? A gente tem uma gama gigantesca de pesquisadores e de
capacidade e qualidade dentro do país, e que geralmente esses talentos eles são perdidos para fora, né? Muita gente sai do país para fazer pós-graduação quando poderia ficar aqui se a gente tivesse, por exemplo, uma bolsa de mestrado e doutorado que fosse mais condizente com o trabalho que é uma pesquisa de mestrado e doutorado. E aí, quando a gente pensa, a gente vai investir mais em IA, a gente tira um pouco a dependência da inteligência que vem de fora. Por exemplo, vamos pensar aqui dentro do tema, né, de imagem médica e de exames médicos. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que treinou com os dados de fora, o tipo de máquina, a qualidade da máquina, a qualidade do técnico, são completamente diferentes das máquinas que a gente tem aqui. Você está falando especificamente da qualidade dos dados, né? Porque só para ver se eu entendi certo. Os dados vêm de fora, uma base de dados treinada com exames médicos, sei lá, feito no Japão, com a qualidade do Japão, com médico japonês, vem super afiado, porque lá tem uma estrutura, aí você joga essa base de dados aqui no Brasil. Por que não foi criada uma base aqui no Brasil e você acaba tendo um dado que não encaixa com a realidade do país, nem técnica, nem em termos do dado mesmo, é isso? Isso, e se for o dado é menos pior. O problema é se a gente compra um modelo já pronto, fechado, que foi treinado em cima dessas bases que não condizem com a realidade da gente. Porque a população brasileira é etnicamente completamente diferente de outras populações mundiais, né? Então, se a gente está falando que a compra seria, hipoteticamente, a Europa, Estados Unidos e Japão, essas populações elas são completamente diferentes e elas têm problemas completamente distintos. Por exemplo, genéticos, inclusive, né? Exatamente, não, genéticos, problemas que são dependentes de raça, que afetam mais uma raça ou outra raça, e que, peguei a população japonesa, gente, não condizem nada com a diversidade que a gente tem aqui, por exemplo. Então, esse tipo de coisa seria um problema. E eu acho que faz muito parte da soberania nacional você ter um produto que ele foi desenvolvido pensando na sua população. As pessoas pensam num treinamento, quando fala IA, digital, treinamento, as pessoas ficam pensando em bits e bytes, zeros e um, e esquece esse detalhe, né? Quando você está fazendo, você está criando uma coisa para o Brasil, para o brasileiro, com os dados brasileiros, para treinar um sistema que vai funcionar no Brasil e atender o brasileiro, né? É super importante. Não vai adiantar a gente importar isso, né? Não vai ter, quase que não vai ter uso, vamos dizer assim. Chegar um sistema que foi treinado não sei aonde, o sistema pronto, e aplicar aqui, sei lá, tipo você querer botar... Colocar um carro britânico na rua aqui no Brasil. Boa. Pode até andar, mas vai andar meio esquisito, né? E aí, porque se a gente até tivesse um modelo vindo de fora, mas que a gente conseguisse fazer um fine tuning, O fine tuning é o treinamento em si, com dados novos em cima de um modelo que já existe. Você afina. Né? Isso, exatamente. É um afinamento. Ele é aquele ajuste fino para a sua população. Mas, geralmente, quando você faz a compra de alguma coisa, você compra o produto, né? Na verdade, você compra aquele produto empacotadinho, fechado, e aí você só usa aquilo. E aí o resultado não seria tão bom quanto alguma coisa desenvolvida especificamente para a nossa população. E aí, agora... Para encerrar, mudando um pouco do assunto, mas aqui é uma outra parte da sua biografia, do seu trabalho, que eu acho super importante falar, que é o Mulheres em IA, a sua iniciativa, né? A gente tem vários problemas já de inclusão, inserção de mulheres no campo de tecnologia. Aí, se você afunilar mais ainda para IA, menos ainda, como é que se dá esse movimento? O que vocês fazem? Quais são os trabalhos? Quais resultados vocês vêm tendo com isso? Até nesse sentido que você mesmo apresentou, né? Da especificidade brasileira, né? Temos muitas mulheres, a maior parte da população, a gente precisa ter isso ali também, quem está pensando isso tudo, né? Com certeza. Eu criei essa comunidade junto com umas amigas, a gente era embaixadora do Women in Data Science, eu aqui no Rio e outras meninas em São Paulo. E os eventos do WIDS, eles só podem acontecer uma vez no ano. E a gente estava querendo fazer mais, a gente estava querendo conseguir fazer mais evento. E a gente falou, poxa, se a gente criasse uma comunidade brasileira, que a gente estivesse olhando para cá.
E aí a gente resolveu criar, de lá para cá já tem 4 anos, de lá para cá a gente fez um bootcamp, que as meninas mesmo, né, da organização, cada uma deu aula de um tema, todas trabalhamos com dados, né, então cada uma deu aula de um tema. A gente conseguiu mulheres para mentorar também, e depois teve uma apresentação do trabalho final que elas desenvolveram. A gente faz evento, depois da pandemia a gente passou a fazer evento presencial também. A gente fica alternando entre Rio e São Paulo, porque é onde tem boa parte das organizadoras, né? E aí a gente, em alguns eventos, a gente já conseguiu bolsa de estágio, então algumas das meninas entraram, foram estagiar em empresa e depois foram efetivadas, então até hoje tem meninas que falam, poxa, obrigada, foi meu primeiro emprego em dados e tal. A gente tem uma comunidade no Telegram também, se procurar Mulheres em IA no Telegram, aparece a gente lá, todo mundo troca dica, é uma comunidade bem aberta, né? Então, as mulheres trocam dicas, falam sobre cursos, o que elas estão estudando. Às vezes alguém tem alguma dúvida, pergunta lá e a galera responde. Então, mais nesse movimento de, tipo, mostrar que, tipo, é possível, sim, você tá trabalhando com IA, tá trabalhando com dados, você fazer parte desse mundo. E é muito importante, né, como você falou, a gente ter diversidade dentro da criação da inteligência artificial, porque a parte técnica da criação da IA, não vou dizer que ela seja fácil, mas ela é mais direta. Mas o questionamento ético, o questionamento de por que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, é muito importante. E se a gente tem o mesmo grupo de pessoas, né, desenvolvendo uma determinada coisa, obviamente essa pessoa não tem a vivência, não tem o olhar que outras pessoas com outra vivência vão ter. Então, é muito importante, né, a gente ter essa diversidade, essa troca de conhecimento. A gente, quando fala desses modelos de IA, é isso, né? A gente está tentando espelhar o nosso mundo, nosso conhecimento num ambiente digitalizado, né? Tudo que está ali, se não está o de todo mundo, nunca vai refletir o mundo, né? Exatamente. É bem por aí mesmo. Valeu, Fernanda. Muito obrigado aí pelo seu tempo, por ter conversado aqui comigo, falado sobre essas questões. Acho super importante. A gente vai ter os próximos anos muito acelerados em relação à IA e é importante as pessoas entenderem, né, como isso afeta o dia a dia delas diretamente. Sim, com certeza. É bem importante a gente estar atento, né? A gente não precisa saber dos pormenores de como treinar um modelo, mas entender quais são as aplicações e implicações da inteligência artificial na vida da gente. Beleza, obrigado, Fernanda. Quem quiser te encontra onde? Pode me encontrar no LinkedIn, Nanda, se você procurar lá Nanda W ou Fernanda Vanderlei, eu tô por lá no LinkedIn. Eu parei de usar o X, então eu acho que é no LinkedIn que vocês me encontram. Então é só LinkedIn mesmo. Mas eu tô sempre lá, então pode me procurar. Obrigado, Fernanda. Nada, obrigada pelo convite. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selman, como essas aqui do YouTube que você está vendo na entrevista agora. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e a trilha original foi composta pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.